Beleza. Mateus de número 14, nós vamos ler 10 versículos. Texto conhecido, claro, mas a gente vai aprender um pouco mais nessa noite. 22 até o 32. Mateus 14, do 22 até o 32. Você achou? Logo a seguir, impeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, já lá estava ele só. Entretanto, o barco estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe falou: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo o barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritando: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando os dois subiram para o barco, o vento cessou. Feche os seus olhos por um instante, por favor. Bendito és tu, eterno nosso Deus, porque tu és o Rei de todo o universo e a sua palavra dura para sempre. Nós nos reunimos aqui nessa noite, a tua palavra garante que o Senhor está presente. E então, nós não almejamos, Senhor Deus, sair daqui olhando para as suas mãos. Nós queremos olhar para a sua face. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, mas que a gente possa sair daqui diferente, transformados pelo poder que só a sua palavra tem. Nós te agradecemos pela oportunidade da vida e da oportunidade eminente de ter contigo uma experiência. Abrimos o nosso coração com humildade para ouvir a sua doce voz e te agradecemos pela sua honra e glória. Amém. Amém. Eu acho que um dos maiores desafios do Evangelho é conseguir, e esse é o propósito dele, distinguir as pessoas que se aproximam de Jesus. Aliás, qual é o propósito de um humano buscar a Deus? Existem vários motivos para que pessoas vão à igreja, vão aos cultos, vão aos encontros. Há vários tipos de ansiedades, de necessidades. Há vários tipos de precisões que costuram a alma humana. Mas quando eu vejo um texto como esse, eu consigo enxergar dois grupos de pessoas. Primeiro, um grupo de pessoas que seguem Jesus, mas que não são provadas por ele. Segundo, um outro grupo de pessoas que seguem a Jesus e, por sua vez, são provados por ele. A questão é
é uma questão que não apenas divide os dois grupos, mas é uma questão que identifica os dois grupos. O primeiro grupo é um grupo de pessoas que seguem a Jesus para suprir as suas necessidades. Veja o que diz o contexto do texto. Antes de acontecer a situação do barco, Jesus havia realizado um grande milagre, uma grande multiplicação de pães e peixes. E milhares de pessoas receberam aquela bênção, receberam aquela virtude, aquela vitória. Milhares de pessoas viram as mãos miraculosas multiplicando pães e peixes. Milhares de pessoas viram. Essas pessoas tinham uma motivação. Os olhos dela, olhando para mim, os olhos dessas pessoas estavam focados, redobre sua atenção, nas mãos de Jesus. E quando nós olhamos para as mãos de alguém, e não para a sua face, para as suas mãos, nós estamos interessados no que aquela pessoa pode fazer por nós. Primeiro grupo de pessoas nessa noite, seguidores que olham para as mãos de Jesus, interessados naquilo que Ele pode fazer por nós. A motivação primária de estarmos aqui hoje, com certeza, é suprir algum tipo de necessidade na nossa vida, seja ela uma necessidade tangível, uma necessidade física, ou seja ela uma necessidade abstrata, seja ela uma necessidade espiritual ou até mesmo emocional. Se não tivéssemos nenhum tipo de necessidade, tangível ou intangível, concreto ou abstrato, talvez não estaríamos aqui hoje. Estamos aqui porque nós precisamos de uma cura, precisamos de uma porta, precisamos de uma providência. Então, aquelas pessoas que viram a multiplicação de pães e peixes, que antecede a entrada do barco, são pessoas, olhe para mim, que experimentaram a bênção, uma vitória, mas não foram provados em nada para receber ela. Alguém me entendeu? Diga amém. Esse grupo maciço de pessoas são chamadas de seguidores de Jesus. É o grupo maciço de pessoas. Em março desse ano eu estava pregando em Amsterdã. Alguém aproximou de mim e disse: como as igrejas no Brasil crescem. Diz: por que você diz isso? Não, porque aqui é uma prova para a igreja crescer. No Brasil cresce, é igual chuchu, não precisa nem plantar, é crente para tudo quanto é canto, desde os altos escalões do governo até lá embaixo, até a parte mais baixa da sociedade. Todos os escalões, os níveis da sociedade tem crente. Como a igreja cresce? Eu digo, a igreja não cresce no Brasil, é um equívoco você pensar assim. Mesmo sendo nós 35 milhões de evangélicos, 35 milhões, Portugal tem 11 milhões de habitantes, a Suíça tem 8 milhões de habitantes, 35 milhões de evangélicos no Brasil, é uma nação. Mas mesmo sendo 35 milhões, a igreja não cresce no Brasil, a igreja incha, e o inchaço é o sintoma de enfermidade. A igreja brasileira é uma igreja que a sua motivação está nas mãos de Jesus. Elas não vêm para o culto senão de olho naquilo que Jesus pode fazer por elas. Agora, o outro grupo de pessoas é um grupo mais seleto. Eles não são chamados de seguidores, eles são chamados de discípulos. E não é qualquer seguidor diz: agora eu vou deixar de ser seguidor para ser discípulo. Não, não. Ser discípulo tem que passar por uma qualificação. Sabe qual? Todo discípulo tem que ser provado.
Enquanto o seguidor está de olho nas mãos de Jesus, por aquilo que ele pode fazer, o discípulo está de olho no rosto de Jesus. Ele não quer saber o que Jesus pode fazer, ele quer saber quem Jesus é. Aleluia. Então a pergunta é: estamos aqui por quê? Por causa do que Jesus pode fazer ou por aquilo que ele é? Será que se ele não fizer o que a gente veio buscar, ele vai deixar de ser quem ele é? É claro que não. Não, porque nem todos os aleijados do tanque de Betesda foram curados, nem todos os cegos de Jericó enxergaram, e nem todos aqui nessa noite fatalmente vão receber o que vieram buscar. E se a gente não receber o que a gente veio buscar, ele vai deixar de ser quem ele é? Claro que não. Todavia, olhe para cá, existem pessoas me ouvindo, me vendo agora, que são mais provadas do que outras. Tem pessoas me ouvindo e vendo agora, que para ele as coisas são mais difíceis do que para outras. É só você dar uma olhada ao seu redor, você vai ver que algumas coisas para algumas pessoas fluem mais do que para você. E você entra perguntando: o que eu fiz de errado? Onde está o erro? Onde está o problema? Por que para mim é mais difícil? Aí eu lhe explico: porque quem Jesus escolhe, ele prova. Os discípulos estavam junto com a multiplicação de pães e peixes. Eu me lembro bem, pastor Eduardo, de outra passagem bíblica, que Jesus atravessou o mar da Galileia também. Quando ele chegou do outro lado, tinha uma multidão esperando ele. Diz: veja, nós estamos te esperando aqui. Jesus diz: eu sei por quê. Vocês estão me esperando por aquilo que eu posso fazer. Olha que coisa forte. Aí vai saindo um por um, não fica ninguém sem movimento, por gentileza. Vai todo mundo saindo, não fica ninguém. E o Pedro encosta do lado de Jesus, dá uma olhada para lá e para cá e diz: mestre, o negócio é o seguinte: o senhor tem que entregar uma profecia de um carro, de uma chave, de um noivo, de um apartamento, porque senão a igreja vai quebrar. Jesus olha para Pedro e diz: não está feliz, amigão? Ó, aproveita e vai junto. Mas aí está a diferença do discípulo. Ele olha para Jesus e diz: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde? Qual o tipo de interesse que circunda os nossos pensamentos? Qual o tipo de interesse que nos traz aqui nessa noite? Por qual motivo viemos cultuar o Senhor aqui? A nossa motivação, senhoras e senhores, qual é? Veja que a história não foca, o texto não foca em milagre de multiplicação pães e peixes, mas o foco do capítulo 14 são os discípulos. Eles vão ter uma experiência que os seguidores não têm condições de ter. Por que a cruz de alguns é maior do que as outras, de outras pessoas? Porque a das outras pessoas eles não têm condição de carregar. Aleluia. Então, para dar uma graduação aos discípulos, para fazer com que eles vão além dos seguidores, Jesus precisa colocar eles no barco. Veja que coisa. Eles terminam de multiplicar pães e peixes. Jesus vem com os 12. E tinham milhares no milagre. Milhares viram pelas mãos dele os pães se multiplicarem. Pelas mãos. Por aquilo que ele pode fazer. Mas agora, redobre sua atenção. Os 12, que são chamados de discípulos, vão ver algo acontecer. Que aqueles milhares não têm condição e nem nível espiritual para ver. Ou seja, olhe bem para mim, eu estou lhe dizendo, vale a pena ser provado, porque quem é provado por Jesus passa a ter a condição que os comuns não têm, de poder ver o que eles nunca veriam um dia. Aleluia. Eu vou dizer de novo, existe uma condução
específica de Deus para a sua vida. Ele está lhe dizendo que o tratamento que Ele tem com você não será o mesmo do que com os seus irmãos. O tratamento que Ele tem com você não é o mesmo que Ele tem com seus pais, não é o mesmo que Ele tem com os vizinhos. Por isso, para você, as coisas são mais difíceis. E alguém entrou aqui hoje perguntando: ei, como é que eu fui parar nesse barco? Você não caiu de paraquedas nesse barco que você está. Foi Jesus que te colocou nele. O que você está vivendo e o que você está passando, foi Jesus que te colocou. Qual o propósito desse aperto? O propósito desse aperto é fazer você ver coisas que os comuns nunca verão, e ter uma experiência e aprimorar a sua fé. Eu vou dizer algo aqui, é uma parábola, é uma frase que não serve para todos, mas eu vou dizer para quem entende: a sua fé está sendo provada. O que está acontecendo é isso. Deus está provando a sua fé. Ele quer saber o que você veio fazer aqui mesmo. Ele quer saber se você vai até o fim no propósito que você tem com Ele. Pegou os 12, deixou a multidão comendo pão e peixe. Vem aqui vocês 12. Coloca dentro do barco. Jesus coloca, mas não entra. E diz para eles: vão indo aí, ó. A gente vai se encontrar. Porque Ele diz, Ele dá a palavra dele: pode ir indo. Aconteça o que acontecer, seja o que for, eu garanto, vocês vão chegar do outro lado. Se você está em fé, vocês acreditam no que eu falo, não no que vocês veem. Tomé disse: eu só acredito se eu tocar nas suas feridas. Jesus esbanja, tá? Nem vem pela porta, atravessa a parede, vai em cima de Tomé e diz: vem cá, Tomézão, chega aí, encosta aqui, ó, põe o dedo, tá vendo? Bendito seja o seu nome, Senhor, eu te dou glória. Está me glorificando porque vê. Bem-aventurados são aqueles que nunca me viram, mas acreditam nas palavras que eu disse e acreditam no meu nome. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Eu quero lhe dizer que Jesus te colocou nesse barco que você está. Não é isso que você veio ouvir? Não é isso que você veio buscar? Uma resposta? Foi Ele que te colocou. E Ele está lhe dando uma palavra, uma garantia. Aconteça o que acontecer, seja o que for, você vai conseguir chegar do outro lado. Duas pessoas recebeu, tá bom. 3 ali, tá bom. 4 ali, ótimo. 5, 6, ficou nisso. Coloca eles no barco, manda eles irem. Sabe que horas são? 15 horas, 3 da tarde. Solão de Israel rachando. Pode ir. De uma margem à outra, 14 quilômetros. Pode ir. É curta, a viagem é curta. 3 da tarde, vai. Enquanto vocês vão, eu vou subir ao monte para orar. Por que Jesus não ora com eles, hein? Sabe por quê? Porque às vezes os discípulos atrapalham Jesus. E o grande desafio para mim e para você é não atrapalhar a obra de Deus. Não é você que tem que fazer. Você tem que deixar Ele fazer. Não é do seu jeito, tem que ser do jeito dele. Isso, vou dizer de novo. E se você ousar a atrapalhar, aí Ele vai deixar você sozinho por um tempo. Sobe o monte para orar. Olha o barquinho, vai indo. Um olha para o outro e diz: isso aqui vai ser mole. Vamos chegar fácil. Quando chega na metade do mar, 7 quilômetros, já passaram-se 3 horas quase.
e a noite já chega. Olha a diferença. Quando a noite chega, eles já não conseguem mais enxergar a outra margem. Se não consegue enxergar a outra margem, imediatamente a Bíblia diz que não tem uma tempestade, mas eles são atingidos por um forte vendaval. No começo você via a outra margem e não via vento nenhum, mas agora na metade do caminho, e quem está entendendo o que eu falo sabe, as coisas ficam escuras e você perde a direção porque não sabe onde está a margem. Não obstante a isso, um vento aparece do nada. Veja a palavra de Jesus para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos disse: ficou biruta, como é que eu vou nascer de novo? Jesus diz: aquele que é nascido do Espírito é semelhante ao vento. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Vento na Bíblia é tudo aquilo que a gente não sabe de onde veio e nem para que vai. Eu vou dizer de novo: sem ninguém esperar, eles começam a ser atacados por um vento que ninguém sabe de onde veio e nem para onde ia. O vento era contrário, diz a Bíblia. Por quê? Porque o vento soprava sobre o barco para fazer ele voltar novamente para trás. Resposta de Deus sobre a ciência da palavra. O vento que apareceu na sua vida nos últimos dias, você não sabe explicar de onde ele veio e nem para quê. Mas o Senhor está descendo aqui através do Espírito Santo para lhe dizer o seguinte: que o propósito desse vento é fazer você voltar atrás naquilo que não é para voltar atrás. O Senhor está mandando eu lhe dizer: águas passadas não movem moinhos. A vida segue para frente, e não importa se você não esteja vendo direção, e não importa se você não esteja vendo margem, e não importa se o vento é contrário. Seja o que for, não é para voltar para trás, tem que seguir em frente. Não recue, não retroceda. Deus colocou um propósito no seu coração, é para ir em frente. O vento começa a soprar, e veja a qualificação que a Bíblia vai dar para o vento. O vento começa a açoitar o barco. Não é tempestade não, é vento forte que açoita, chicoteia, machuca, ameaça quem está no barco. O que o vento quer fazer? Roubar a atenção de quem está no barco. O que o vento quer fazer? Esquecer daqueles que entraram no barco, esquecerem do que Jesus havia dito. Para de dar ouvido para vento. Para de dar ouvido para vento contrário, para gente que quer só ver você para baixo, para gente que só quer ver você para trás. Esse vento quer tirar o seu foco, abalar a sua fé. E acredite que foi Jesus que te colocou nessa prova que você está. Porque se você fosse só seguidor interesseiro, Ele não te provaria. Ele quer fazer com que você seja algo a mais. Por isso Ele te chama de discípulo. Quando Ele ressuscita, Ele diz para os discípulos: ide por todo mundo, fazei seguidores. Pregue o evangelho e façam seguidores. É isso? Não, porque ser seguidor qualquer um é. Fé para receber até o ímpio tem. Agora, fazer discípulo é uma coisa difícil. Fazer discípulo é um legado, não é para qualquer um. Discípulo é o maior milagre, pastor Lucas, que um ser humano pode fazer. Abraão nunca fez cego enxergar, nem surdo ouvir, Abraão.
mas conseguiu fazer um grande milagre. Isaac, o seu discípulo. Porque o discípulo vai eternizar o nome do mestre. O discípulo vai ser aquele que vai tornar eterno as obras daquele que o discipulou. Aleluia. Se não houvesse discípulos para Jesus, não teríamos o evangelho em mãos. Nunca saberíamos de suas histórias. Só estamos aqui por causa de quem? Dos discípulos. É por causa de algum seguidor? Não. José de Arimateia era seguidor. Nicodemos era seguidor. Muitos outros eram seguidores. Mas eles não cooperaram para o nome de Jesus ser glorificado. Deus está lhe dizendo: eu estou te qualificando. Com você as coisas vão ser assim. Eu mesmo fui quem te coloquei nesse barco que você está. Quer saber? Você entrou seco nesse barco. O convés do barco estava sequinho quando você entrou e o sol era forte. Mas agora você viu como as coisas pioraram, não viu? Viu como as coisas ficaram mais difíceis, irmão? Porque agora o convés do barco está todo molhado. Molhado por quê? Porque o vento jogou água para dentro. Lembra que você estava sequinho no sol? Agora está escuro, frio, e você também está molhado. Molhado do quê? Molhada da água do mar que o vento jogou em você. Tem gente aqui que está com um baldinho na mão, querendo salvar a sua família, jogando água para fora. Tem gente aqui com um baldinho na mão, querendo arrumar a sua vida financeira, jogando água para fora. Tem gente aqui que há meses atrás estava sequinho, mas agora está todo molhado. Porque o vento que sopra, joga água em você e te aterroriza. O Senhor está mandando eu lhe dizer, e é só quem entende o que eu estou pregando que recebe. Eu estou como uma metralhadora, só apertando o gatilho, e quem tiver que receber, recebe. Deus está mandando lhe dizer: ainda que entre água nesse barco, ele não vai afundar. Eu vou fazer ele chegar do outro lado. Ainda que você chegue do outro lado, todo molhado, toda molhada, não importa. O que importa é que você vai chegar onde eu disse que você ia chegar. Onde estão aqueles que podem glorificar o Senhor? O vento contrário começa a soprar, começa a açoitar, e agora todo mundo está o quê? Como diz o Nordeste, aperreado, atribulado, como dizemos aqui. Eles ficaram horas lutando, sem sair do lugar. Você sabe o que é isso, irmãos? Eles saíram com a vela armada. Só que quando chegou na metade do caminho, o vento começa a empurrar a vela para trás. Então alguém vai dizer: abaixa a vela, senão nós vamos voltar para o zero. O que o vento quer fazer? Você voltar para estaca zero. Então Deus está mandando lhe dizer: o vento que soprava para ir para frente, agora está soprando para ir para trás. Abaixa a vela e se esforça no remo. Era eu que estava te levando, agora eu quero ver você se esforçando. Alguém está ouvindo ou não? Irmão, eu queria estar sentado aí ouvindo uma resposta dessa. Queria estar sentado aí recebendo uma direção dessa. Agora, irmão, ó, é no remo. Vai puxar no braço. Vai para a luta. Muita coisa Deus estava fazendo para você, sem você fazer nada. Mas agora não, agora a vela baixou. Se você quiser alguma coisa, vai ter que você fazer. Porque a sua fé está sendo provada. Ó, horas no remo. Sabe o que o máximo que eles conseguem remando? É se manter onde estão. Olha só o que eu vou dizer. Se você não voltar para trás e conseguir, com toda a luta que você está, se manter onde você está, se manter na fase que você está, já está bom. Alguém entende o que eu falo?
Eu vou dizer de novo, tem gente aqui remando, pondo força. Tem gente aqui que já está com a língua de fora, já pensou essa semana em desistir, jogar tudo para cima, sair, mudar, desaparecer, romper, quebrar, acabar. E você está remando, está pondo força, já está cansada, já está cansado. Eu estou pregando em parábola, está com a língua de fora e o vento não para, continua firme e forte soprando. O Senhor está mandando lhe dizer, era para você estar na estaca zero já. Mas por causa do seu esforço eu não deixo você ir para a estaca zero. Se você parar de remar, é forte que eu estou pregando. Se você parar de lutar e remar, em 25 dias você volta para a estaca zero. Por isso que não é para afrouxar, e hoje Deus está lhe dando uma força que você não tinha. É para continuar remando. Sabe por quê? Porque nenhum vento dura para sempre. Do mesmo jeito que ele veio e você não sabe de onde ele veio, ele também vai. Esse vento vai passar. Aleluia. Esse vento vai passar. Eu queria ver quem é que está recebendo o que eu estou falando. Esse vento não vai durar muito. Eles começam a lutar no remo, mas a onda vai batendo, a água vai caindo para dentro, e são 12 lutando no mesmo barco. Alguém disse, se ele tivesse aqui, a gente já tinha chegado. Mas ele estava. A sua palavra estava, isso já basta. Alguém vai lembrar, da outra vez ele estava dormindo, a gente acordou e ele deu um jeito. Mas agora como é que a gente vai fazer? E eles estão lá. A Bíblia diz que na quarta vigília da noite, sabe o que é a quarta vigília? Das 3 da manhã às 6 da manhã. 12 horas depois de entrarem no barco. Trevas, escuro e frio. Viu, minha filha? A Bíblia diz que de repente Jesus vem. Sem nenhum pão na mão. Sem nenhum peixe na mão. Mas vem andando sobre as águas. Vem andando sobre as águas. E Pedro está aqui, ó. Está todo mundo aqui lutando. De repente alguém olha. Ah, é um fantasma! Ô, irmão. Dá até vergonha de ser discípulo assim. Fantasma. Ô, irmão. Esses homens aqui não conheciam outra religião. Eles só conheciam uma religião. Uma religião chamada judaísmo, monoteísmo. E no monoteísmo, no judaísmo, não se acredita em fantasma. Quem acredita em fantasma são pessoas que não conhecem a Bíblia. Por isso, olhe para mim, que você não tem que acreditar em coisas que não estão na Bíblia. Você só tem que acreditar o que está escrito na palavra. E fantasma? Eu vou dizer categoricamente, fantasma não existe. Ainda que você pense que existe. Vou dizer de novo, não entendeu? Tem coisa que não existe e você está acreditando. Crítica construtiva. Muito crente não aprecia a palavra de Deus, mas ama ouvir uma mentira no púlpito. Ama. Eu conheço crente que acredita em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Mickey Mouse. Acredita no Batman, mas não tem habilidade de acreditar no que o Senhor diz. Eu vou dizer de novo, o que está chegando para você não é o que você pensa, você está enganado. Você está achando que é um fantasma. Ei, para com isso. Com todo respeito, você não é espírita. Com todo respeito aos espíritas que acreditam em fantasma. Porque o fantasma nada mais é do que a assombração de alguém que morreu. E eu vou lhe dizer uma coisa. Não acredite em coisas que não existem.
Ainda que essa sua amiga que está tentando fazer a sua cabeça fique falando para você que fantasma existe. Ainda que esse fofoqueiro do seu trabalho fique insistindo dizendo que fantasma existe. Não acredite em fantasmas. Pedro olha e diz: ah, é um fantasma! Aí Jesus grita 3 coisas para Pedro, desesperado. Quando a gente está desesperado, a gente fala cada besteira. Jesus diz 3 coisas para Pedro e para os discípulos, que ele está dizendo para algumas pessoas aqui. Primeiro, não temas. Não tenha medo, porque se você tiver medo, o medo vai abalar sua fé e vai levar você ao descontrole. Não temas. Não tenha medo dos açoites do vento. Não tenha medo da água que cai para dentro do barco. Não tenha medo. Não temas. Não temas as ameaças. Veja de onde Deus te tirou. Veja o que Deus já fez para você chegar onde você está. Por que que agora você vai temer? Não, Ele vai continuar a obra que Ele começou. Você é um escolhido de Deus. O Senhor só coloca no barco aqueles que Ele escolhe. 2, glória a Deus e 1 aleluia. Primeira coisa que o Senhor está lhe dizendo: não quero mais ver você com medo. Não tenha medo do amanhã, não tenha medo de altura, nem de profundidade, nem de largura, não tenha medo de frio, não tenha medo de calor. E eu não estou falando dessas coisas, estou falando de outras coisas que essas coisas representam. Não é para ter medo de nenhuma guerra, de nenhuma batalha, não é para ter medo de nenhum Golias, não é para ter medo. Não tenha medo, diz o Senhor. Não temam. tende bom ânimo. Forte, porque nós estamos falando com homens que estão remando há 3 horas e já estão cansados, e cansados de tanto remar e não ter resultado, porque não chega a lugar nenhum. Viu como é você? Viu como é para você? Porque eu estou falando com pessoas aqui nessa noite, debaixo da ciência dessa palavra, que entraram por essa porta desanimadas. Desanimados por quê? O desânimo não nasce no coração das pessoas por acaso. Ele é resultado ele é consequência de coisas que deixam de acontecer. Então eu estou falando com pessoas aqui que têm se esforçado muito e não têm visto resultado. Estão desanimados e desanimadas. Hoje o seu Jesus está vindo ao seu encontro no meio desse vendaval que você está e dizendo: não desanima, continua firme, tenha bom ânimo, diz o Senhor dos Exércitos. Tem bom ânimo, não temas, tenha bom ânimo. E depois, eu acho que ele fala voltado para Pedro e diz: não sou um fantasma, sou eu. O socorro que rastejando viemos buscar aqui, por clemência, está chegando para nós. Quem é que vai te socorrer, minha irmã? Não é nenhum anjo. Quem é que vai te socorrer, meu irmão? Não é nenhum santo. Quem vai te socorrer é Ele mesmo. Sou eu, não temas, tenha bom ânimo. Quem é que recebe essa palavra aqui? O vento distorce a voz. Abre o vidro do carro andando e tenta falar no vidro, no vento, para você ver como a sua voz sai diferente. Porque o vento distorce a voz e dificulta quem ouve identificá-la. Quando Jesus diz: não temas, tem bom ânimo, sou eu, Pedro fica em dúvida.
continua acreditando que é um fantasma. Então Pedro, assim como nós, que gosta de dar ouvido para vento, que gosta de sentir o respingar do mar, o perigo da água que cai para dentro, Pedro olha para Jesus e diz: se és tu, Senhor. Oh, irmão, que frase triste que Pedro fala, porque essa frase foi dita por Satanás 1 ano e meio antes, na tentação do deserto. Se és tu, Senhor, pula daqui de cima. Se és tu, o Senhor, transforma as pedras em pães. Esse se não é o se condicional de Deuteronômio 28. Lá está escrito: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Isso é condição. Agora, esse se de Pedro é o mesmo se de Satanás, é o se da dúvida. Então eu vou dizer de novo: você está exatamente na metade do caminho. Ainda falta um longo caminho para chegar. Só tem um detalhe: daqui para frente as coisas vão andar mais rápido do que andaram até agora. 1, 2, 3. Acho que vocês esqueceram e perderam o que eu disse. Daqui para frente as coisas vão andar mais rápido do que andaram até agora, diz o Senhor, porque a providência está vindo miraculosamente, andando sobre o problema das águas. Se és tu, Senhor, se és tu, então permita que eu vá andando sobre as águas. Jesus olha e diz: quem sabe, sabe, né, irmão? Digitou a senha, você viu? Se és tu, Senhor, permita-me, fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Se o Senhor está conosco, se é o Senhor que está vindo, então eu quero ter a graça de fazer aquilo que o Senhor faz. Eu quero andar sobre as águas. Jesus disse: se você crê, eu vou lhe dar o poder que eu tenho. Vem. Pedrão desce do barco. Imagina a cena, rachando. Jesus ali, Pedro aqui, estou conseguindo. Só que de repente a Bíblia diz que Pedro tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o vento, começa a olhar para a tempestade. Quando ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o que está acontecendo ao seu redor, ele começa a afundar. Ao menos imagina o seu nome. Não sei quem é você, mas eu vou dizer categoricamente, sem movimento: muita coisa está afundando porque você tirou os olhos de Jesus. Muita coisa está afundando porque nós estamos olhando para o que está acontecendo ao nosso redor. O Senhor desce aqui através do Espírito Santo para dizer a quem possa interessar: para de olhar para o que está acontecendo ao seu redor. Tira os olhos dessa ventania, desse vendaval e de todo esse assombro que está ao seu redor. Para de olhar e foca naquele que é o autor e consumador da sua fé. Se você não tirar os olhos de Jesus, não vai afundar. A escolha é sua. Se quiser continuar como está, pode contar 7 dias, está afundado totalmente. Sabe do que Deus está falando ou não? Sabe do que Deus está falando? Afundado? Sabe ou não? Você sabe. Quando Pedro começa a submergir, afundar, ele olha e agora ele reconhece: me socorre, Senhor. Aí Jesus diz: acabou a dúvida que sou eu? Estende a mão e pega Pedro pela mão, aleluia, e o tira do fundo da água. Vou dizer de novo:
A mão está sendo estendida hoje e está tirando pessoas do fundo. Estava prestes a serem submersas, a se afogarem, não sei em que, mas estavam prestes a se afogarem. Hoje a mão do Senhor está estendida para você e Ele está te tirando do fundo. Onde estão os irmãos que entendem o que eu estou pregando? Só Ele pode te tirar do fundo. Puxou Pedro para cima e o vento comendo. Veja, quando Jesus chegou e disse que era Ele, o vento continuou. Quando Jesus foi andar, quando Pedro vai andar nas águas, o vento está rachando, cortando. O vento só para quando Jesus pega Pedro e entra no barco. Quando ele entrou no barco, o vento parou. Do mesmo jeito inexplicável que começou, o vento inexplicavelmente parou. Os irmãos desse lado estão com mais fé, viu? Esse levante, você sabe do que Deus está falando? Essa força, essa resistência contra você sabe do que Deus está falando? Sabe? Muito bem? Sim. Você não sabe de onde veio, mas o Senhor está lhe dizendo que agora Ele está dando ordem a esse vento para cessar. Ele está dando ordem a esse vento para cessar, e as velas devem ser hasteadas novamente em poucos dias, porque os ventos vão deixar de ser contrário e Deus vai fazer ventar a favor. Onde estão os fiéis que aceitam essa palavra aqui nessa noite? O vento contrário vai cessar e Deus vai fazer soprar ventos ao seu favor. Porque o que Ele te prometeu de chegar onde você tem que chegar, vai se cumprir. Jesus entrou no barco e disse: vocês são homens de muito pouca fé. Por que Jesus os repreende? Por que Jesus permite tudo isso acontecer? Para mostrar para eles que eles não estão preparados como pensam. Tem muita gente que acha que já está preparada, como pensa. Mas eu quero lhe dizer, com toda humildade, ainda falta muita coisa. Porque alguém preparado, ele pode até balançar, pode até se molhar, mas ele continua firme e convicto naquilo que Jesus disse. 2 pessoas só entendeu, né? Só quem está preparado pode chegar do outro lado. Foi Ele que te colocou nesse barco. Para de reclamar. O barco não vai afundar. Para de questionar. Eu sei que entrou muita água. E você sabe disso também. Você sabe também que você está todo respingado com medo. E o vento está te pondo medo. Muito medo. Essa semana aumentou forte. De domingo para cá, soprou para rachar, está açoitando, está batendo, está balançando, tem muita coisa balançada. E quando o barco balança, as coisas que você deixou no lugar, todas elas saem do lugar. As coisas começam a ficar embaralhadas, misturadas, perdidas, todas fora do lugar. Resultado do vento. Só que o Senhor está lhe dizendo, esse vento não vai pôr a pique o barco. Continua remando e não desiste, porque a providência já está vindo para você. E não é fantasma não, é o próprio Senhor que está trazendo a sua vitória. Quantos acreditam no que eu preguei aqui nessa noite? Fique de pé. Tem que acreditar o que está escrito na palavra. E fantasma? Eu vou dizer categoricamente, fantasma não existe. Ainda que você pense que existe. Vou dizer de novo, não entendeu? Tem coisa que não existe e você está acreditando. Crítica construtiva.
Muito crente não aprecia a palavra de Deus, mas ama ouvir uma mentira no púlpito. Ama. Eu conheço crente que acredita em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Mickey Mouse. Acredita no Batman, mas não tem habilidade de acreditar no que o Senhor diz. Eu vou dizer de novo: o que está chegando para você não é o que você pensa, você está enganado. Você está achando que é um fantasma. Ei, para com isso. Com todo respeito, você não é espírita. Com todo respeito aos espíritas que acreditam em fantasma. Porque o fantasma nada mais é do que a assombração de alguém que morreu. E eu vou lhe dizer uma coisa: não acredite em coisas que não existem. Ainda que essa sua amiga que está tentando fazer a sua cabeça fique falando para você que fantasma existe. Ainda que esse fofoqueiro do seu trabalho fique insistindo dizendo que fantasma existe. Não acredite em fantasmas. Pedro olha e diz: é um fantasma! Aí Jesus grita 3 coisas para Pedro, desesperado. Quando a gente está desesperado, a gente fala cada besteira. Jesus diz 3 coisas para Pedro e para os discípulos, que ele está dizendo para algumas pessoas aqui. Primeiro, não temas. Não tenha medo, porque se você tiver medo, o medo vai abalar sua fé e vai levar você ao descontrole. Não temas. Não tenha medo dos açoites do vento. Não tenha medo da água que cai para dentro do barco. Não tenha medo. Não temas. Não temas as ameaças. Veja de onde Deus te tirou. Veja o que Deus já fez para você chegar onde você está. Por que agora você vai temer? Não, Ele vai continuar a obra que Ele começou. Você é um escolhido de Deus. O Senhor só coloca no barco aqueles que Ele escolhe. 2, glória a Deus e 1 aleluia. Primeira coisa que o Senhor está lhe dizendo: não quero mais ver você com medo. Não tenha medo do amanhã, não tenha medo de altura, nem de profundidade, nem de largura, não tenha medo de frio, não tenha medo de calor. E eu não estou falando dessas coisas, estou falando de outras coisas que essas coisas representam. Não é para ter medo de nenhuma guerra, de nenhuma batalha, não é para ter medo de nenhum Golias, não é para ter medo. Não tenha medo, diz o Senhor. Não temam. Tende bom ânimo. Forte, porque nós estamos falando com homens que estão remando há 3 horas e já estão cansados, e cansados de tanto remar e não ter resultado, porque não chega a lugar nenhum. Viu como é você? Viu como é para você? Porque eu estou falando com pessoas aqui nessa noite, debaixo da ciência dessa palavra, que entraram por essa porta desanimadas. Desanimados por quê? O desânimo não nasce no coração das pessoas por acaso. Ele é resultado ele é consequência de coisas que deixam de acontecer. Então eu estou falando com pessoas aqui que têm se esforçado muito e não têm visto resultado. Estão desanimados e desanimadas. Hoje o seu Jesus está vindo ao seu encontro no meio desse vendaval que você está e dizendo: não desanima, continua firme, tenha bom ânimo, diz o Senhor dos Exércitos. Tem bom ânimo, não temas, tenha bom ânimo. E depois, eu acho que ele fala voltado para Pedro e diz: não sou um fantasma, sou eu. O socorro que rastejando viemos buscar aqui.
por clemência, está chegando para nós. Quem é que vai te socorrer, minha irmã? Não é nenhum anjo. Quem é que vai te socorrer, meu irmão? Não é nenhum santo. Quem vai te socorrer é Ele mesmo. Sou eu, não temas. Tenha bom ânimo. Quem é que recebe essa palavra aqui? O vento distorce a voz. Abre o vidro do carro andando e tenta falar no vidro, no vento, para você ver como a sua voz sai diferente. Porque o vento distorce a voz e dificulta quem ouve identificá-la. Quando Jesus diz: não temas, tem bom ânimo, sou eu, Pedro fica em dúvida. Continua acreditando que é um fantasma. Então Pedro, assim como nós, que gosta de dar ouvido para vento, que gosta de sentir o respingar do mar, o perigo da água que cai para dentro, Pedro olha para Jesus e diz: se és tu, Senhor. Oh, irmão, que frase triste que Pedro fala, porque essa frase foi dita por Satanás 1 ano e meio antes, na tentação do deserto. Se és tu, Senhor, pula daqui de cima. Se és tu, o Senhor, transforma as pedras em pães. Esse se não é o se condicional de Deuteronômio 28. Lá está escrito: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Isso é condição. Agora, esse se de Pedro é o mesmo se de Satanás. É o se da dúvida. Então eu vou dizer de novo. Você está exatamente na metade do caminho. Ainda falta um longo caminho para chegar. Só tem um detalhe: daqui para frente as coisas vão andar mais rápido do que andaram até agora. 1, 2, 3. Acho que vocês esqueceram e perderam o que eu disse. Daqui para frente as coisas vão andar mais rápido do que andaram até agora, diz o Senhor, porque a providência está vindo miraculosamente, andando sobre o problema das águas. Se és tu, Senhor, se és tu, então permita que eu vá andando sobre as águas. Jesus olha e diz: quem sabe, sabe, né, irmão? Digitou a senha, você viu? Se és tu, Senhor, permita-me, fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Se o Senhor está conosco, se é o Senhor que está vindo, então eu quero ter a graça de fazer aquilo que o Senhor faz. Eu quero andar sobre as águas. Jesus disse: se você crê, eu vou lhe dar o poder que eu tenho. Vem. Pedrão desce do barco. Imagina a cena, rachando. Jesus ali, Pedro aqui, estou conseguindo. Só que de repente a Bíblia diz que Pedro tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o vento, começa a olhar para a tempestade. Quando ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o que está acontecendo ao seu redor, ele começa a afundar. Ao menos imagina o seu nome. Não sei quem é você, mas eu vou dizer categoricamente, sem movimento: muita coisa está afundando porque você tirou os olhos de Jesus. Muita coisa está afundando porque nós estamos olhando para o que está acontecendo ao nosso redor. O Senhor desce aqui através do Espírito Santo para dizer a quem possa interessar: para de olhar para o que está acontecendo ao seu redor.
Tira os olhos dessa ventania, desse vendaval e de todo esse assombro que está ao seu redor. Para de olhar e foca naquele que é o autor e consumador da sua fé. Se você não tirar os olhos de Jesus, não vai afundar. A escolha é sua. Se quiser continuar como está, pode contar 7 dias, está afundado totalmente. Sabe do que Deus está falando ou não? Sabe do que Deus está falando? Afundado? Sabe ou não? Você sabe. Quando Pedro começa a submergir, afundar, ele olha e agora ele reconhece. Me socorre, Senhor. Aí Jesus diz: acabou a dúvida que sou eu? Estende a mão e pega Pedro pela mão. Aleluia. E o tira do fundo da água. Vou dizer de novo: a mão está sendo estendida hoje e está tirando pessoas do fundo. Estava prestes a serem submersas, a se afogarem, não sei em que, mas estavam prestes a se afogarem. Hoje a mão do Senhor está estendida para você e Ele está te tirando do fundo. Onde estão os irmãos que entendem o que eu estou pregando? Só Ele pode te tirar do fundo. Puxou Pedro para cima e o vento comendo. Veja, quando Jesus chegou e disse que era ele, o vento continuou. Quando Jesus foi andar, quando Pedro vai andar nas águas, o vento está rachando, cortando. O vento só para quando Jesus pega Pedro e entra no barco. Quando ele entrou no barco, o vento parou. Do mesmo jeito inexplicável que começou, o vento inexplicavelmente parou. Os irmãos desse lado estão com mais fé, viu? Esse levante, você sabe do que Deus está falando? Essa força, essa resistência contra você sabe do que Deus está falando? Sabe? Muito bem? Sim. Você não sabe de onde veio, mas o Senhor está lhe dizendo que agora Ele está dando ordem a esse vento para cessar. Ele está dando ordem a esse vento para cessar, e as velas devem ser hasteadas novamente em poucos dias, porque os ventos vão deixar de ser contrário e Deus vai fazer ventar a favor. Onde estão os fiéis que aceitam essa palavra aqui nessa noite? O vento contrário vai cessar e Deus vai fazer soprar ventos ao seu favor. Porque o que Ele te prometeu de chegar onde você tem que chegar, vai se cumprir. Jesus entrou no barco e disse: vocês são homens de muito pouca fé. Por que Jesus os repreende? Por que Jesus permite tudo isso acontecer? Para mostrar para eles que eles não estão preparados como pensam. Tem muita gente que acha que já está preparada, como pensa. Mas eu quero lhe dizer, com toda humildade, ainda falta muita coisa. Porque alguém preparado, ele pode até balançar, pode até se molhar, mas ele continua firme e convicto naquilo que Jesus disse. 2 pessoas só entendeu, né? Só quem está preparado pode chegar do outro lado. Foi Ele que te colocou nesse barco. Para de reclamar. O barco não vai afundar. Para de questionar. Eu sei que entrou muita água. E você sabe disso também. Você sabe também que você está todo respingado com medo. E o vento está te pondo medo. Muito medo. Essa semana aumentou forte. De domingo para cá, soprou para rachar, está açoitando, está batendo, está balançando, tem muita coisa balançada. E quando o barco balança, as coisas que você deixou no lugar, todas elas saem do lugar.
As coisas começam a ficar embaralhadas, misturadas, perdidas, todas fora do lugar. Resultado do vento. Só que o Senhor está lhe dizendo: esse vento não vai pôr a pique o barco. Continua remando e não desiste, porque a providência já está vindo para você. E não é fantasma não, é o próprio Senhor que está trazendo a sua vitória. Quantos acreditam no que eu preguei aqui nessa noite? Fique de pé.